cuidando do cuidador. Você que cuida de outras pessoas precisa de lembrar dessas duas grandes verdades. A primeira é que a sua fragilidade é a sua força. E a segunda é que você precisa de providenciar o autocuidado. E para resumir essas duas verdades, eu trago aqui a metáfora da máscara do avião. Todo mundo que anda de avião percebe que cada vez que você entra nele, tem uma aeromoça que sempre explica para você, sempre te orienta. Se alguma coisa acontecer aqui dentro, vão cair as máscaras à sua frente. E a primeira coisa que você tem que fazer é pegar essa máscara e colocar em você. Aí ela te ensina como você coloca a máscara. E só depois você cuida de colocar a máscara do outro que está ao seu lado. Se for uma criança, se for um idoso, seja quem for, você só vai ajudar depois que você colocar a sua máscara. Ou seja, você precisa de primeiro ter certeza de que você tem recursos suficientes para cuidar do outro. E a gente aí explica por que o cuidador adoece. Quando é que esse cuidador adoece? Quando ele dá de si mesmo e não repõe as suas necessidades. Quando ele negligencia esse cuidado que ele precisa de ter para ele mesmo. Algumas pessoas, elas não se desligam desse papel de cuidador. Elas assumem esse papel o tempo todo. Elas não se distanciam dele, não se desvinculam por nenhum tempo e não se distraem. E qual é o dano de você sempre ter este papel de cuidador? Esgotamento. Porque cuidar de pessoas já é desgastante. E é muito comum a pessoa não sentir os sintomas. Ela acha que vai dar conta de cuidar, ela acha que é responsabilidade dela, muitas vezes essa pessoa sente culpa, e isso vai fazendo com que ela adoeça silenciosamente, porque ela vai além do que ela pode aguentar. Ela se esforça em demasia e começa a se esvaziar. A isso nós chamamos de síndrome do cuidador. Ou para aqueles que trabalham, que tem como profissão o cuidado, a gente chama de burnout, que é um esgotamento físico e mental. As características dessa síndrome é que o cuidar do outro se torna insuportável, é exaustivo e isso te consome, porque na verdade a pessoa quer ir até o fim, não quer desistir, e isso vai esgotando a sua energia. E quais são os sintomas dessa síndrome do cuidador ou burnout? A pessoa sente esgotamento das suas energias, parece que ela não tem mais energia para dar, ela sente um cansaço crônico, muitas vezes ela sente insônia, ela fica irritada por qualquer coisa, ela fica ansiosa, dá ansiedade nela, ela fica impaciente, sente fadiga o tempo todo. E um dado muito importante, essa pessoa começa a se isolar de outras pessoas. O que esse cuidador sente? Esse cuidador, ele sente tristeza, ele sente solidão no cuidado, ele acha que está sozinho, se esgotando sozinho. Às vezes ele sente desamparo por não saber lidar ou com a doença ou com essa situação.
ele sente acúmulo de tarefas, ele vê que ele não dá conta de ter outras coisas além de ser cuidador. Ele sente muitas vezes impotência diante do problema. Como eu vou resolver isso? Como eu saio disso? E muitas vezes ele relata um apoio social insuficiente. Parece que as pessoas não entendem o que ele está vivendo e parece que ele não tem a ajuda necessária que ele precisa. As medidas de prevenção. Primeira coisa que você tem que ver e você tem que se atentar é para o estilo de vida. O que você faz influencia na sua qualidade de vida. Jeremias, ele tem uma palavra interessante que ele diz assim: parem nas encruzilhadas da vida e olhem ao redor e perguntem pelo bom caminho, pelas veredas antigas, e andem por esse caminho, e aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. O que Jeremias está nos ensinando? Reveja por onde você está caminhando. Reveja os seus passos. E procure aquilo que outros já viveram. As veredas antigas são as verdades universais da vida. E você pode tomar outra direção. Uma dessas coisas é a alimentação, a sua nutrição. O que você está ingerindo? Porque aquilo que na verdade o organismo ele responde ao que é ingerido. Se você come muito açúcar, muita gordura, você sabe que isso não vai trazer boas consequências e você precisa de estocar energia porque você cuida de outras pessoas. Atividade física, a gente sempre fala disso, movimentar o seu corpo constantemente. E o melhor ainda é você entrar em contato com a natureza. Caminhar num parque, caminhar num bosque, caminhar nas ruas, olhar o pôr do sol, o nascer do sol. E uma das medidas que eu quero salientar aqui, que é muito importante para o cuidador, é o apoio social. É você ter amigos. Importante você alimentar as suas amizades. Você ter parceiros no cuidado e você compartilhar aquilo que você sente. A troca de experiências, ela é importante porque você pode ver que você não está sozinho, você pode ver que você tem as suas dúvidas e as suas dificuldades são compartilhadas com outras pessoas e isso vai diminuir muito a sua angústia. O apoio social é importante, você ter um núcleo de relacionamentos para você se refugiar e você repor as suas energias. Imprescindível é você ter o controle do seu estresse, do seu esgotamento. Como você faz isso? Você se distrair na sua vida, você ter momentos de lazer, momentos de descanso, cuidar de si. Às vezes as pessoas subestimam essas pequenas atividades de distração, de lazer, mas elas são importantíssimas para que você renove as suas energias. Então não deixe de ter contato com outras pessoas e não deixe de ter o seu momento de lazer e de descanso. E aqui eu quero me lembrar da recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz assim para quem cuida de gente: e não nos cansemos de fazer o bem, porque se a gente não desfalecer, a gente vai colher. Ou seja, é possível a gente se cansar cuidando de outras pessoas. É possível a gente desfalecer, a gente perder as forças, a gente se debilitar, a gente desanimar ao cuidar de outros. Aí ele adverte: não deixe de fazer o bem. Reveja o seu caminho.
O cuidado ao outro nunca deve te levar ao desgaste emocional. O problema não é você sofrer junto com outra pessoa, você se doar, mas é você não repor aquilo que você tirou. É você não repor as suas energias, é você não cuidar de você. É aí que está o problema. Porque honroso mesmo é a gente cuidar de gente. Como diz Isaías sobre Jesus, pelas feridas de Jesus nós fomos curados. E nós podemos também pegar esta mesma lição para nós. Porque nós também, pelas nossas feridas, nós podemos cuidar da ferida do outro. E a gente vai ensinar o outro a cuidar das feridas, assim como a gente cuida das nossas feridas também. E isso é maravilhoso. Deus abençoe vocês.